Eu tenho como convicção de que a maturidade, ela pode ser percebida à medida em que nós vamos tendo um olhar mais abrangente. Você pode observar que todas as vezes que nós estamos visitados, por exemplo, pelo sofrimento, o nosso olhar costuma ficar muito restrito. A gente só enxerga aquele ponto de dor, seja uma dor emocional, seja uma dor física. E por incrível que pareça, o sofrimento, quando ele nos atinge, parece que ele faz um movimento em nós que nos faz retroceder às vezes na maturidade. É claro que o sofrimento nos amadurece, mas às vezes a gente precisa de uma experiência de distanciamento dele, para a gente poder alcançar a maturidade que ele nos traz. Porque no momento em que ele está acontecendo, nem sempre nós conseguimos ser maduros o suficiente para que a nossa visão seja mais abrangente. A gente só enxerga o que nos faz sofrer. E é por isso que nós necessitamos tanto de pessoas que nos ajudem a ampliar o olhar. Eu acredito, minha gente, que a nossa maturidade ela vai nos dando este benefício, além dos muitos outros, né? Porque nada pode ser mais saudável a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual, até mesmo a nossa vida física, que é a nossa maturidade. A maturidade é um processo que nunca termina. A gente começa a amadurecer já criança, quando a gente aprende a distinguir o sim do não, quando a gente compreende as regras da vida, a partir das regras dos jogos, né? Piaget, que é um grande nome, na verdade ele era um biólogo que se tornou muito importante para a psicologia educacional. Ele dizia que não adianta você querer ensinar a uma criança as regras morais do certo e do errado, com histórias muito complexas. A melhor maneira de fazer uma criança a compreender, do ponto de vista moral, o que é certo, o que é errado, é colocando-a numa brincadeira. É o lúdico, é o jogo que nos ensina as regras da vida. Então, quando você põe uma criança para brincar com outras crianças e estabelece regras para aquela brincadeira, isso pode, isso não pode, ela naturalmente vai conquistando essa maturidade, essa capacidade de distinguir o certo do errado. Ela amadurece ali. Então, em algum momento da vida, nós começamos a amadurecer. A gente começou a sair de nós. Porque o que é o amadurecimento? É uma capacidade de estar em si, que a gente nunca deixa de estar em nós, para depois você lançar um olhar para o outro. Não dá para fazer o contrário, do olhar de fora vir para dentro, não. É sempre um movimento que inicia em nós. Toda a visão que eu tenho do mundo parte da visão que eu tenho de mim. É por isso que às vezes a gente encontra pessoas muito pessimistas com as outras, né? Não acredita em ninguém, não acredita na bondade do mundo. É porque ela não se enxerga uma pessoa boa. Então ela faz uma leitura de si, não encontra muita coisa interessante, aí ela começa a fazer a leitura de todo mundo da mesma forma como ela se lê. Por isso que a gente precisa ter paciência com essas pessoas. O que a gente precisa ensinar e aprender o tempo todo é que o olhar que nós temos sobre nós, ele é determinante no olhar que nós temos sobre os outros. É assim que a gente amadurece, com um olhar particular, íntimo, para dentro, que depois me proporciona olhar os outros também. E as nossas relações humanas, elas vão ficando muito mais saudáveis à medida em que este olhar que me joga para dentro e que depois me devolve para o outro é maduro. Um olhar maduro, por exemplo, ele não se prende ao pouco do que o outro me revela. Porque às vezes nós temos a ilusão de que conhecemos o outro, mas nós só temos algumas pinceladas. O imaturo diz: eu já sei quem é você.
O maduro vai dizer: eu sei algumas coisas sobre você, mas eu não sei a totalidade. Você sabe por quê? Nem o outro conseguiu chegar à totalidade do autoconhecimento. Como é que eu vou dizer que já sei tudo sobre o outro, se eu muito pouco sei sobre ele? Nós estamos, por exemplo, numa época em que a gente se comunica com muita facilidade. Então, muito facilmente também a gente tem opiniões sobre as coisas, sobre as pessoas. E muitas vezes ali, no momento em que a gente emite as nossas opiniões, nós não fazemos outra coisa senão demonstrar a nossa imaturidade, a pressa em dizer. É impressionante como hoje nas redes sociais uma pessoa é facilmente crucificada por uma notícia que saiu sobre ela. Uma notícia que nós nem sabemos se corresponde à verdade, porque a notícia pode ser distorcida. Ou então alguém viu um detalhe daquela pessoa e classifica aquela pessoa a partir do detalhe que viu. Isso é imaturidade. E é por isso que a maturidade combina muito mais com o silêncio. Não tenho o que dizer ainda. Preciso formatar a minha opinião. E pode ser que eu chegue à conclusão de que eu não tenha condições de dizer nunca alguma coisa sobre aquele fato, por causa dos limites que eu possuo de não ter conhecido o fato como ele merecia ser conhecido, para que eu tivesse uma opinião sobre ele. Você já imaginou como a gente conviveria melhor se a gente deixasse cair por terra essas pretensões? De achar que sabemos tudo sobre o outro, de fazer os nossos julgamentos de forma tão apressada sobre os outros, de enclausurar os outros nas nossas opiniões, nos nossos achismos. Tanta gente achando nos dias de hoje, tão pouca gente sabendo de fato. Nós somos imaturos quando nós não somos capazes de compreender o outro como totalmente outro.